Fala, Wellington Barros. A Polícia Federal enviou ontem um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em que associa críticas à condução da Operação Tempus Veritatis a uma suposta milícia digital. O documento, assinado pelo delegado Fábio Álvares Schor, da Coordenação de Contingência da Polícia Federal, foi encaminhado no âmbito da Ação Penal 2693 e responde à determinação do ministro para que a PF esclareça informações sobre o registro de suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Em vez de se restringir a esclarecer a origem do dado, a polícia ampliou o conteúdo e sugeriu a abertura de um novo procedimento apuratório ao alegar que críticas públicas à investigação estariam sendo usadas para descredibilizar as provas e autoridades. Segundo o ofício, a Polícia Federal teria identificado um registro migratório em nome de Felipe Martins nos sistemas do CBP, o órgão do governo norte-americano, referente à data de 30 de dezembro de 2022, na cidade de Orlando. A informação teria sido obtida a partir de consulta ao site do departamento, utilizando dados públicos e reforçada por elementos encontrados nos arquivos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ocorre que o próprio CBP publicou em 10 de outubro desse ano uma nota oficial reconhecendo a inserção indevida de dados no sistema, o que trouxe à tona a hipótese de adulteração nos registros migratórios. De acordo com o texto, integrantes da comitiva presidencial teriam se aproveitado do procedimento migratório diferenciado a essas autoridades, que é aplicado inclusive a chefes de Estado, para simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território norte-americano. Esse argumento, porém, levanta um dilema. Se os registros foram de fato manipulados, implicaria o envolvimento direto de estruturas do governo dos Estados Unidos. Caso contrário, a inconsistência repousa na falta de diligência da Polícia Federal ao adotar como prova uma simples consulta pública ao sistema norte-americano. O ponto mais sensível do documento está no penúltimo parágrafo da segunda página, em que o delegado Schor afirma o seguinte, abro aspas: "Não se pode olvidar que essa circunstância envolvendo a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira tem sido utilizada como prática de novas ações de embaraçamento. A metodologia observada ostenta semelhança com a atuação da milícia digital investigada no inquérito 4.874, em especial pela utilização da internet para a propagação de informações falsas por meio de influenciadores digitais e até mesmo de advogados que possuem posição de autoridade perante o público de interesse", fecho aspas. Ao empregar o termo milícia digital para descrever o comportamento de advogados e comunicadores que contestam a investigação, a polícia amplia o conceito originalmente usado pelo STF para se referir às redes de desinformação e passa a associá-los a críticas jurídicas e jornalísticas. Portanto, há esse documento que ganhou repercussão ontem, e esse ofício, inclusive, Pitoli, ele termina com a sugestão para que o ministro Alexandre de Moraes determine a instauração de um novo procedimento apuratório com compartilhamento de provas já existentes na petição 12.100, que tem a mesma origem da Tempus Veritatis. Abro aspas, "diante da impossibilidade de esgotar no presente ofício todos os elementos envolvidos e ainda considerando a gravidade dos fatos constatados, a Polícia Federal sugere a instauração de procedimento apuratório específico com o devido compartilhamento das provas já produzidas", fecho aspas. A aposta, se acatada, pode abrir caminho para uma nova frente de investigação voltada não apenas a fatos ligados à suposta fraude migratória, mas também à atuação pública de críticos da Polícia Federal e do STF. Deu para entender, né, Cláudio? Pediram para ele explicar essa história do Felipe Martins, da inclusão do nome, e ele tenta dizer o Schor, primeiro que o Felipe ou a comitiva ou a estrutura do governo Bolsonaro é que usou dessa inclusão para quê? Para incriminar o Felipe? É um absurdo, né? Para agredir as instituições e afetar o Estado Democrático de Agora Direito. nós estamos aqui, né? E ele está tentando classificar parte da imprensa como milícia digital. Olha, eu vou fazer uma proposta para o delegado Fábio Schor. Eu acho que posso fazer. E também para o ministro Alexandre de Moraes. Antes de mexer a próxima peça,
Vamos aguardar o que virá dos Estados Unidos? Eu acho que pode ser uma boa. Por quê? A gente isenta de responsabilidade a Polícia Federal e um julgamento precipitado por parte do ministro Alexandre de Moraes, e a gente aguarda, pelo seguinte motivo. Sexta-feira da outra semana teve essa situação do governo americano dizer, teve adulteração, teve fraude. Aí, dúvida, não sei o que tal, teve anteontem, domingo, matéria do Wall Street Journal, da jornalista dizendo, teve adulteração e provável envolvimento do governo brasileiro. Ou seja, as coisas estão avançando por lá. A justiça é mais célere nos Estados Unidos do que aqui, mais rápida. Então, eu faço um pedido para o Fábio Schor e para o Alexandre de Moraes. Vamos aguardar o que virá dos Estados Unidos. Acho que é só uma questão de tempo para a gente entender de fato o que está ou o que aconteceu por ali, Cláudio. Agora, querer incluir imprensa que critica, jornalista, comunicador que critica, no inquérito de milícia digital, diante de tudo que a gente está vendo e vivendo, é o ampliar da censura, da perseguição, Cláudio. Então, eles não vão te atender, Alexandre Pitoli. Não vão? Não. Não vão me atender? Não vão. Não vão aguardar a justiça americana? Nem um minuto. Eles vão acelerar o passo para censurar tanto a gente, ameaçar tanta gente, porque tem um monte de gente que já está subornada, já está comprada, já está patrocinada. Eles falam algo sobre isso, Alexandre? Não. Nada. Então, sobra um resquício residual de imprensa livre de liberdade no Brasil, com liberdade. Antigamente, a esquerda tinha vários órgãos, como tem até hoje, que falam, mete o pau, pede impeachment, fora Temer, fora FHC, fora todo mundo, derruba esse, mata aquele, o que quiser. Era exercício da liberdade de opinião, de expressão. Aí, como o mundo entrou num processo de fazer o chamado lawfare, a guerra judicial para perseguir opositores políticos, desenvolveu-se na história da humanidade recente, principalmente nos últimos 15 anos, principalmente após a chamada Primavera de Praga, Primavera Árabe, que foi quando foi dito aqui, o próprio Muammar Gaddafi teve que cair, quando, por conta das redes sociais, os jovens e a sociedade nos países, principalmente da África do Norte, que é Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, eles passaram a reclamar dos governos que tinham. Então foi a famosa Primavera Árabe. A partir dali o mundo descobriu que redes sociais são muito boas para a sociedade se manifestar, mas os donos do poder econômico, político e ditatorial viram que é um perigo. Criaram uma estratégia de controlar as redes sociais e de perseguir a oposição. Entenderam que nessa época, aí vem o USAID, a doutrina que eles fizeram, que era muito importante aparelhar o poder judiciário com pessoas que fossem estimuladas, apoiadas a fazer condenações. Então você vai ter isso acontecendo. O Alexandre de Moraes é o maior nome hoje no planeta Terra. Olha que o Brasil é muito bom. Nós temos o maior nome no planeta Terra dessa perseguição judicial aos opositores políticos. Fábio Schor, o delegado, fica bem claro que ele faz parte do alinhamento do ministro Alexandre de Moraes, uma estratégia dessa. Quando o ministro Alexandre de Moraes fala para o delegado se manifestar sobre o documento, alguns dias atrás, primeiro não tem. Quem tem que se manifestar é o Ministério Público. Não é o delegado, mas o Alexandre o Alexandre de Moraes rasgou o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a Constituição, e ele é o poder personificado, por isso ele está na Magnitsky. Aí, brasileiros, quando foi feito isso, o primeiro pensamento que eu tive, Alexandre Pitoli, foi: o ministro está fazendo isso para a Polícia Federal dar um documento para isentar o nome e o CPF do ministro. Tipo assim, não foi ele que bolou. Fomos nós que fizemos. Mas como o modo deles é dobrar a aposta sempre, ele já faz o pedido e o pessoal vai e conversa nos bastidores e fala, faz o quê? Dobra a aposta. O que é? Parte para cima de quem criticar a Polícia Federal. Gente, isso é destruição completa, absoluta da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, da análise dos fatos jornalísticos que a imprensa faz. Então, brasileiros, não tenho dúvida, eles vão escalar, vão correr para censurar, perseguir a Auriverde, perseguir todo mundo
que não baixa a cabeça para eles. Mas brasileiros, vou repetir, somos milhões. Não vamos baixar a cabeça. Não vamos ficar quietos. E lembra que, além do WhatsApp, já tem sistemas de comunicação que não precisam nem de internet. Nós podemos usar os sistemas de comunicação que usam Bluetooth. E aí a gente conversa sem internet, iguais os jovens fizeram lá no Nepal. E a sociedade no mundo já aprendeu a fazer. Quem criou essa tecnologia é o mesmo cara que criou o Twitter lá atrás. Então, brasileiros, nós não vamos baixar a bola, nós não vamos entregar o país para a ditadura que está sendo construída. E para nossa sorte, além da nossa garra, nosso sangue e nossa honestidade, nós temos um governo nos Estados Unidos que foi perseguido, triturado, pelo esse mesmo modelo lá, e agora está vindo para trás. Por isso que Alexandre de Moraes já está na Magnitsky, e outros ministros irão junto, e delegados da Polícia Federal irão junto, porque o império da lei tem que oprimir quem desobedece à lei. Lembrando que está no Brasil, o narcotráfico aqui pode, tá? Não pode falar a verdade. Borgo, por aqui também. Borgo, te ouvi sobre essa decisão do Shor. Bom dia, Pitoli. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Wellington, a todos que nos acompanham. Pitoli, antes de comentar a decisão, a declaração, a manifestação, né, do Shor, eu gostaria de ler uma matéria que tem no site da Associação Brasileira dos Jornalistas sobre a declaração de Chapultepec. Eu acho que é muito importante porque o Fábio Shor ele vem agora para perseguir, é uma nova escalada do regime para perseguir jornalistas e advogados. Então, aqueles que ainda não se renderam ao sistema, eu gostaria de lembrar essa matéria aqui do site da Associação Brasileira dos Jornalistas. A Declaração de Chapultepec é uma carta de princípios e coloca uma imprensa livre como uma condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação. O documento foi adotado pela Conferência Hemisférica sobre a Liberdade de Expressão, realizada em Chapultepec, na cidade do México, em 11 de março de 1994. Ela não é um documento de governo, como são os acordos internacionais. Trata-se de uma carta de princípios assinadas por chefes de Estado, juristas, entidades ou cidadãos comuns. O compromisso foi assumido pelo Brasil quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso assinou a declaração em 9 de agosto de 1996 e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu continuidade ao trabalho renovando o compromisso no dia 3 de maio de 2006. E aqui a declaração de Chapultepec, Pitoli. Item 1. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo. 2. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos. 3. As autoridades devem estar legalmente obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada pelo setor público. Nenhum jornalista poderá ser compelido a revelar as suas fontes de informação. 4. O assassinato, o terrorismo, o sequestro, as pressões, Pitoli, a intimidação, a prisão injusta dos jornalistas, a destruição material dos meios de comunicação, qualquer tipo de violência e impunidade dos agressores afetam seriamente a liberdade de expressão e de imprensa. Esses atos devem ser investigados com presteza e punidos severamente. 5. A censura prévia, as restrições às circulações dos meios de comunicação ou divulgação de suas mensagens, a imposição arbitrária de informação, a informação de obstáculos ao livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício de movimentações dos jornalistas se opõem diretamente à liberdade de imprensa. 6. Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam. E aqui pulo para o 9, porque o 7º e o 8º não tem relação. A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a verdade, a busca de precisão, imparcialidade e equidade
e a clara diferenciação entre as mensagens jornalísticas e as comerciais. A conquista desses fins e a observância desses valores éticos e profissionais não devem ser impostas. São responsabilidades exclusivas dos jornalistas e dos meios de comunicação. Em uma sociedade livre, a opinião pública premia ou castiga. E 10, Pitoli, nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o poder público. Para aqueles jornalistas, para aquelas associações que esqueceram da declaração de Chapultepec, vale a pena lembrá-los da Carta de Princípios que rege o direito de informação e da liberdade de expressão. E para os advogados que esqueceram as prerrogativas da advocacia e o motivo pelo qual nós fizemos faculdades e juramos defender o Estado democrático de direito, eu digo aqui que leiam novamente o Estatuto da Advocacia e a Constituição Federal. Porque perseguir, ameaçar jornalistas e advogados é o último passo do Estado, do regime ditatorial. E é isso que está acontecendo. Em relação agora mais especificamente ao caso do Felipe Martins, nós temos que lembrar que o I-94, a pessoa tem que estar presente no local. Quando o Felipe Martins foi preso, não constava a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Esse era o I-94, que só veio aparecer fraudado nos Estados Unidos quando o Felipe Martins foi preso. E sim, como dizia o ministro Gilmar Mendes lá atrás, o uso de prisão para colaboração premiada é uma forma que usa um mecanismo dos pervertidos. E aquilo foi claramente utilizado, a prisão dele, onde ele foi torturado e colocado numa solitária, numa cela escura, para sim delatar o presidente Bolsonaro. Tudo indica, os indícios indicam que a prisão de Felipe Martins foi utilizada com esse propósito. E me desculpem, tá? Eu cansei de citar aqui Paulo Figueiredo. Eu sigo o Paulo. Eu tiro muitas de minhas conclusões através do programa do Paulo Figueiredo. Eu defendo o Paulo. E se ele falou de uma forma que pode ter sido um erro, quem comete o programa, nós aqui cometemos erros. Imagina o Pitoli aqui de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 horas da tarde, fazendo um programa ao vivo. Numa análise você solta alguma coisa que não condiz ali. Um verbo, alguma situação. O Paulo Figueiredo, ainda que tenha soltado a condição que pode ter sido um erro, tá? Se tenha soltado isso de forma, né, equivocada, nada mais justo e grandioso do que vir e falar assim, olha, errei, não deveria ter colocado isso, ponto. Ao ponto em que fica, não, isso é um direito meu de jornalista, porque a hora que defende essa situação que levanta a dúvida. Por quê, Pitoli? Porque imagina nós chegarmos aqui agora e falar assim, olha, mas espera um pouquinho. Então pode ter ocorrido uma tentativa de golpe? Meu Deus do céu! Aos 48 do segundo tempo vim levantar uma situação dessa? E quem está aí brigando na internet, pensa muito bem nisso que eu estou falando. Será que cabe agora, então, como jornalista, eu chegar aqui e falar assim, mas espera um pouquinho. Todo esse tempo defendendo que não teve golpe. Que o golpe, na verdade, foi dado por autoridades. Quem serviu água, deu abraço, ficou no Ministério da Justiça. Agora eu chego aqui, em cima da liberdade jornalística, eu falo, então pode ter tido uma tentativa de golpe pelo presidente. Meu Deus do céu, numa hora dessa. Então, me perdoa. E outra, esse I-94, ele foi alterado justamente quando o Felipe Martins já estava preso. 16 meses depois do 30 de dezembro. Já tinha o I-94. Esse I-94 não é assim. Imagina nos Estados Unidos, com a questão de segurança nacional, de imigração. Qualquer um chega lá e fala, então vamos colocar a entrada de um terrorista nos Estados Unidos. É óbvio que não teve erro nenhum. Agora, fizeram isso quando tinha lá o apoio da CIA, do FBI, da USAID, só que o mundo hoje é outro. A justificativa do delegado Shor chega a ser abominável. O que ele coloca, me perdoa, Pitoli, mas qualquer idiota débil mental vai saber que isso aí é um absurdo. Ele está dizendo que o Felipe Martins teria fraudado o documento que o manteve na cadeia. Para se prender, para se auto-incriminar. Simular a investigação. Meu Deus, qual que é o método? Uma mentira dita 1000 vezes passa a ser verdade? Isso é ridículo. Isso joga o nome da Polícia Federal na lama. Isso arrebenta com a instituição.
Esse delegado não tem a mínima condição de continuar à frente dessas investigações, principalmente quando ameaça advogados e jornalistas. Isso foi uma ameaça evidente. Cadê as associações que defendem o jornalismo? Cadê a declaração de Chapultepec? Cadê a OAB? Ameaçar advogados e ameaçar jornalistas por uma questão ridícula dessa. Vim falar que o Felipe Martins teria fraudado, teria entrado como se fosse assim, né? Entra lá no setor de imigração dos Estados Unidos e frauda um documento para você ser preso, né? Por essa fraude você vai preso, você é mantido na cadeia, simplesmente para despistar, para dissimular a investigação. Onde nós chegamos? Cadê as entidades? Cadê deputados? Meu Deus do céu! Pittoli, é o último passo. Quem não concordar, então, com o regime vai ser investigado. E nós sabemos como é que está funcionando essa situação. Isso não partiu da cabeça do delegado Fábio Schor. Ele vai lá, ele faz um ofício para o Alexandre de Moraes, fica os dois ali tabelando, agora ameaçando jornalista. Quer dizer, o jornalista que não será ameaçado daqui para frente é aquele que se vender, se prostituir por dinheiro público. Não, e o detalhe, Polícia Federal do Lewandowski. E olha, o Felipe errou o nome dele. Tem um detalhe, o Felipe errou o nome dele. Ele é tão auto-ignorante que errou tudo dele. A verdade é que o regime está bravo é porque tem um alvo, tá? Essa investigação tem alvo, tem nome, tem CPF. Essa investigação está atrás de quem trouxe aqui o Tagliaferro para denunciar as mazelas, esses crimes cometidos. Para quem trouxe a Flávia, para quem trouxe o Felipe mesmo, o caso Felipe. O caso do Felipe, Chiquini. Elisa Robson. É isso que vocês estão bravinhos, né? Porque tudo aquilo que vocês perseguiram, que vocês manteram no limbo, na escuridão, nos porões, está aparecendo. Pittoli, a situação é tão absurda, é tão surreal, que eles estão lutando. Tem uma investigação nos Estados Unidos e nós sabemos que está tendo pressão lá também. Opa! Tá? Não pensem os senhores e as senhoras que chegaram lá, um amigo aqui de uma autoridade brasileira e falou assim, olha, você é meu primo, você é parente, então frauda aí um documento que pode te dar uma prisão perpétua. É claro que não. Tem forças ocultas, grandiosas, maléficas atuando nos bastidores, não só aqui, mas nos Estados Unidos também, tentando derrubar, inclusive, o presidente Trump. Mas tanto é que os advogados do Felipe Martins estão encontrando dificuldade nos Estados Unidos para conseguir o nome dessas pessoas. Mas o povo americano não vai aceitar. O povo americano está em cima. O judiciário americano não está podre como o nosso judiciário. Graças a Deus, a verdade virá. E Dr. Fábio Schor, eu ainda irei ver o senhor pagar por todos os crimes que está acontecendo. Porque ameaçar advogado e ameaçar jornalista por lutar pela verdade com base na declaração de Chapultepec chega a ser desumano. Vou te falar uma coisa muito importante. Sabe quem é que é a favor da declaração de Chapultepec? No dia 6 de março de 2006, lá em 2006, desculpa, dia 3 de maio de 2006, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou um documento da Sociedade Interamericana. Isso, então é o Estado brasileiro que pegou uma produção de entidades privadas e assumiu. Isso mostra o seguinte, artigo 23 da legislação que é sobre abuso de autoridade, fala que inovar artificiosamente no curso de diligência, investigação ou processo, alguma coisa para eximir-se responsabilidade ou para agravar criminalmente alguém, isso é um crime de abuso de autoridade previsto em lei. Nitidamente abuso de autoridade. Então, querer falar já agora, jornalista e advogado, que duvidarem do trabalho da Polícia Federal vão ser incluídos no inquérito? Mas é o que eles Isso é estão abuso de fazendo autoridade. no relatório que o Alexandre Moraes está trabalhando para o Núcleo 4, é para isso. Sim, do núcleo da desinformação. Abrir a jurisprudência para poder perseguir todos nós e botar vocês também. Para quem está perguntando aí no chat, mas como é que fala sem WhatsApp? Usa só Bluetooth? Chama BitChat. Baixa esse aplicativo, no mundo inteiro estão baixando. É um tipo de WhatsApp que não usa internet. Podem derrubar as torres de internet do país. Continua funcionando. Foi isso que usaram no Nepal, isso que o mundo está usando. Uma comunicação por Bluetooth.